Estamos de volta, 2 horas e 32 minutos, estamos ao vivo e eu já recebo por um bate-papo o nosso neurologista, Dr. Felipe Queiroz. Doutor, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Feliz Ano Novo. Obrigado, para você também. Olha, a gente hoje trouxe um tema que eu tenho certeza que você aí do outro lado vai se identificar. Dor de cabeça. Todo mundo tem, né, doutor? Infelizmente. É uma das condições mais frequentes do ser humano, né? Acho que praticamente todos nós, em algum momento na vida, vamos ter pelo menos um episódio de dor de cabeça. E é uma das queixas mais comuns nos consultórios e também nos pronto atendimentos. Estima-se que quase todas as pessoas terão ao menos um episódio ao longo da vida, mas nem toda dor de cabeça ela é igual, né, doutor? Enquanto muitas são benignas e passageiras, como as tensionais, também tem aquelas que emitem um sinal de alerta para um problema neurológico que exige investigação. A enxaqueca, por exemplo, afeta milhões de brasileiros e pode causar dor intensa, náuseas, sensibilidade à luz e ao som, impactando diretamente a qualidade de vida. E aí, eu já começo lhe perguntando, doutor, quais são os tipos mais comuns de dor de cabeça e como é que o ouvinte nosso aqui do programa, ele consegue diferenciar uma dor benigna, aquela que não faz mal, né, que realmente é só passageira, ou para uma que é um sinal de alerta? Então, a principal dor de cabeça que tem a mais frequente é a dor de cabeça que a gente chama de tipo tensional, né? Que é uma dor de cabeça que geralmente de leve a moderada intensidade, tem um padrão mais de aperto mesmo, geralmente é dos dois lados da cabeça, ou na região frontal ou na região de trás da cabeça. Geralmente é uma dor de cabeça mais benigna, apesar de gerar um desconforto, ela responde melhor ao tratamento analgésico que a pessoa venha a tomar e não costuma gerar maior preocupação. E aí, a segunda mais comum do que a gente chama das dores de cabeça primária é a enxaqueca, né? Às vezes a gente usa como sinônimo dor de cabeça é igual a enxaqueca. Não, a enxaqueca é uma doença, o principal sintoma dela é a dor de cabeça, geralmente é uma dor de cabeça já mais de moderada a forte intensidade, associada a prejuízo funcional, barulho incomoda, claridade incomoda, às vezes dá enjoo, vontade de vomitar, impede você de fazer a sua atividade do seu dia. E é uma dor de cabeça que ela pode gerar disfunção funcional, pode impactar na qualidade de vida das pessoas, né? São as duas mais comuns das dores de cabeça que a gente fala primárias, né? Não é uma doença que vai levar à morte, mas no caso da enxaqueca, ela leva um prejuízo funcional mesmo, tanto social como laboral. Só que a gente tem alertas, né, alarmes para as dores de cabeça que podem demandar maior gravidade. Então, geralmente aquela dor de cabeça que o paciente não tinha e depois de 50 anos de idade ele começa a ter aquela dor de cabeça. A dor de cabeça que vem acompanhado com febre ou algum outro sintoma neurológico, dificuldade de mexer um lado do corpo. Ou a pessoa ela tem uma dor de cabeça ao longo da vida e de repente ela muda o padrão da dor de cabeça dela ou tem a pior dor de cabeça da vida, que às vezes pode ligar o alarme para um AVC. Paciente com dor de cabeça e febre, ou às vezes desorientação, pode ligar o alarme para a gente para, por exemplo, meningite. Então, diversos sintomas associados às dores de cabeça podem remeter a gente a pensar numa causa secundária e aí pode demandar uma maior gravidade ou até mesmo risco à vida, nos casos do AVC hemorrágico. E aí essas pessoas elas devem procurar atendimento médico de maneira mais breve. Doutor, a gente sabe que além dessas dores de cabeça, é muito comum também quem tem pressão alta ter dor de cabeça, né? Principalmente quando ela está elevada. É uma dor de cabeça crônica? Ela se torna crônica quando a pessoa já é hipertensa? Então, qual o cuidado que a pessoa deve ter? Então, às vezes a gente tem que também diferenciar que dor também eleva a pressão. Então, às vezes a pessoa está com dor e a pressão dela subiu por conta da dor. Diferente você estar com a pressão alta e ter dor de cabeça por conta da pressão alta. Então, geralmente a pressão alta que dá dor de cabeça são níveis pressóricos mais elevados. Não é aquele 14 que o pessoal fala, 14, 15. Geralmente é de pressão de 16, 18 para cima que vai gerar dor de cabeça. E nesses casos, o que é fundamental é o tratamento adequado da pressão arterial, porque isso também, além da dor de cabeça, pode levar a outros problemas, como infarto, AVC, tudo isso. Mas tem aquelas pessoas que estão com a dor de cabeça e vão lá medir a pressão ali está 14, 13, e aí às vezes aquela pressão um pouco mais alta é uma reação do corpo à dor de cabeça que ela tem, e não a causa. A gente sempre ouve, a dor na nuca tá hipertenso, tá? Tua pressão tá alta. Não necessariamente. Não necessariamente, né, doutor? Olha, queria saber, doutor, em que situações a dor de cabeça ela precisa sim ser investigada com mais atenção
e se existem características de intensidade, frequência, horário ou até sintomas associados que indiquem essa necessidade de procurar um médico. Então, toda dor de cabeça que vem acompanhado, por exemplo, com febre ou algum sintoma neurológico, aí pode ser dificuldade de mexer um lado do corpo, dificuldade na fala, ou rigidez de nuca, que a gente fala que é aquela pessoa que vai mexer o pescoço e aí gera uma dor, ou então alteração do nível de consciência ou confusão mental. Esses pacientes eles devem ser investigados de maneira mais urgente, mais rápida, né? E aquela dor de cabeça, como eu falei, a pior dor de cabeça da vida, né? O paciente está bem, de repente tem uma dor de cabeça que ela já começa no máximo, não é aquela dor de cabeça que começa e vai aumentando, ela já começa no máximo. Então também precisa procurar o atendimento hospitalar da maneira mais breve possível, que isso pode ser um indicativo de um AVC hemorrágico. Então os pacientes têm dor de cabeça e de repente eles começam a acordar à noite com dor de cabeça, pela dor de cabeça. Eles precisam investigar também, porque todos esses sintomas, eles são alertas, eles não querem dizer que a pessoa tem aquela condição, mas existe associação desses sintomas com condições graves que precisam ser investigadas por um profissional. E quanto à frequência, a gente fala de tanto, e aí serve tanto para as dores de cabeça primárias, cefaleia hipotensional, a própria enxaqueca, quando a pessoa começa a ter uma frequência de dor de cabeça mais alta, o que é mais alta? É 3 vezes por mês, ou então aquele paciente que tem uma dor de cabeça por mês, mas aquela dor de cabeça incapacita ele, impede ele de trabalhar, impede ele de fazer a atividade dele. Essas pessoas também merecem atenção, tanto de fins de investigação, para classificar o que é aquela dor de cabeça dele, como também para fins de tratamento, para melhorar a qualidade de vida daquela pessoa. Perfeito. Olha, a gente tem mensagens aqui, você também já está convidado a participar. 991541079, a Mariana Silva, doutor lá do Asa Branca, ela diz: sofro com enxaqueca forte, sempre no período menstrual, a ponto de não conseguir trabalhar. Existe uma relação direta com o meu período menstrual e a dor de cabeça forte, doutor? Sim, existe. A variação hormonal presente ali justamente no período menstrual, ele está associado, sim, a pioras da dor de cabeça. Então, tem pacientes que só tem enxaqueca no período menstrual. Então, mas como falei, se é uma dor de cabeça que gera incapacidade, mesmo sendo apenas limitada ao período menstrual, o ideal é procurar uma assistência médica, porque é possível fazer com que ela tenha um ganho e consiga passar por essa fase do mês dela bem, sem ter prejuízo. Perfeito. O Renato Moreira, também do Messejana: perdi minha irmã depois de meses reclamando de dor de cabeça. Só depois que ela morreu que descobrimos que era um aneurisma. Não desejo essa perda para ninguém e já lhe pergunto quais sinais nunca devem ser ignorados, ele fala, doutor. Então, no caso, por exemplo, do aneurisma, que é o que vai gerar posteriormente um AVC hemorrágico, é aquela dor de cabeça que ela já é muito forte desde o começo. Não é aquela dor de cabeça que eu começo a sentir, tá leve, aí fica moderada, depois fica ela forte. Ela já vem com tudo. Ela já vem com tudo. É o que a gente chama de thunderclap, ou cefaleia trovoada, como se fosse um raio já de fortíssima intensidade. Então, toda vez que o paciente tem uma dor de cabeça dessa característica, a gente obrigatoriamente precisa investigar essa pessoa, principalmente quanto à questão de aneurisma. Tem tratamento? Tem tratamento. Perfeito. Camila Nogueira também está por aqui. Doutor, tive dor de cabeça diária por semanas e achei que fosse estresse. Acabei descobrindo que era um tumor no cérebro. Tive que fazer uma cirurgia de retirada de tumor. Se eu tivesse ido ao médico durante a dor contínua, eu poderia evitar a cirurgia e não tinha para onde correr. Ela pergunta. Se ela tivesse ido ao médico, doutor, durante ela sentir essa dor, se ela poderia ter evitado a cirurgia? É muito variável isso, depende muito do tipo de lesão, do tipo de tumor, do comportamento daquele tumor, para poder definir se era possível no momento anterior, que talvez ele tivesse menor, se era possível só acompanhá-lo ou se realmente ele ia precisar fazer cirurgia. Mas geralmente lesões expansivas dentro da cabeça, mesmo sendo lesões benignas, por conta do crescimento e do aumento de volume da nossa cabeça ser uma caixa fechada, não tem espaço para coisa nova lá, geralmente essas lesões elas precisam ser retiradas. Temos áudio aí com a sua participação, solta pra gente, por favor. Fala, Hélio, fala, doutor Felipe, sou o Vitor aqui, ouvinte da 107, né? E, cara, eu costumo tomar bastante café preto, né? E aí, das vezes que eu não tomo, eu sinto fortes dores de cabeça. E gostaria de saber o porquê isso acontece, né? Que às vezes eu tomo até remédio para dor de cabeça e costuma demorar a passar mesmo assim. Tá bom? Obrigado, forte abraço. Pronto, doutor. Existe na classificação das dores de cabeça, existe a descrição desse tipo de dor de cabeça. São dores de cabeça associadas ao uso de substâncias. O café é uma descrita.
Então, tem pessoas que, por conta já do hábito a longo prazo do uso do café, da cafeína, se ela fica sem usar, essa falta do uso gera dor de cabeça. Se a pessoa ela quer deixar de ter essa dor de cabeça ou pretende reduzir o consumo de café dela, é feito um tratamento para aquele período de retirada do café, da cafeína, para que ele não fique tendo dor de cabeça e assim consiga reduzir o consumo de café. Mas existe a relação da dor de cabeça por uso de substância, em específico da cafeína. Olha só, bem interessante mesmo. A Fernanda Lopes, do Centro, senti uma dor de cabeça muito forte, acompanhada de náusea, e descobri que tinha glaucoma. Enxaqueca pode também esconder problemas nos olhos, doutor? Então, a característica da enxaqueca, muitas vezes também ela é uma dor por trás dos olhos, né? Então, assim, glaucoma geralmente é uma dor dentro do globo ocular. Então, às vezes é um diagnóstico diferencial mesmo para se fazer entre uma outra condição, como o glaucoma e a enxaqueca. O que ajuda muito a gente diferenciar ela são os sintomas que vêm associados, né? Lembrar que a enxaqueca ela não é uma dor de cabeça, ela é uma doença que o principal sintoma é a dor de cabeça, mas ela tem outros sintomas que vêm junto com ela. Então, às vezes a gente faz essa diferenciação no consultório. E é importante também conhecer se tem glaucoma ou não, porque é importante também no tratamento na hora da escolha das medicações também. Olha, o André Pacheco, também do Pricumã, tá por aqui. Boa tarde, doutor. Eu tive uma dor de cabeça súbita, a pior da minha vida, de muita intensidade, que veio de uma vez só e depois nunca mais apareceu de novo. Isso é um sinal de emergência? Devo fazer algum exame? Isso é um sinal de alarme. O ideal é passar por uma avaliação médica e aí ele vê se tem algum indicativo mais, que precisa fazer uma neuroimagem, um estudo vascular dos vasos sanguíneos do cérebro para saber se tem alguma causa para essa dor de cabeça ou se foi só um episódio pontual. Mas é um dos sinais de alarme. Deve ter marcado, pelo visto, né? Porque ele se lembra até hoje, né? Da dor, doutor, sim, da sim. intensidade. O Paulo Sérgio, do Jockey, já perdi um amigo jovem que reclamava de dor de cabeça constante e morreu de aneurisma também. Mais um, doutor. Pensei que isso acontecia com pessoas mais velhas. Pessoas jovens também correm risco ou ele foi um caso raro? Não, as pessoas jovens também correm o risco, né? A gente sabe que com o envelhecimento, a parede de nossos vasos elas vão ficando mais fracas, então aumentam também as chances de ter aneurisma. Mas os pacientes mais jovens também podem ter aneurisma. Aline Torres, doutor, tenho dor de cabeça quase todos os dias, tomo analgésico com frequência. Isso pode piorar o problema? Sim, isso é um grande problema, é o uso do analgésico, né? A gente até tem também uma classificação para esse tipo de dor de cabeça que a gente chama de cefaleia por uso excessivo de medicações, né? Então, aquela pessoa que começa a tomar analgésico com muita frequência, o que a classificação fala pra gente? Aquela pessoa que toma mais de 10 a 15 dias analgésicos durante um mês, ela pode ter um aumento da dor de cabeça, da frequência da cefaleia causado pelos próprios analgésicos. E a base do tratamento nesses casos é a retirada, a redução do uso dos analgésicos. Perfeito. Daniela Rocha, do Cidade Satélite, minha dor de cabeça vem sempre com sensibilidade à luz e ao som. Isso ajuda a diferenciar a enxaqueca de outras dores ou é mais comum do que parece, doutor? A gente até comentou sobre isso, né? Isso. Geralmente é uma característica da enxaqueca, a sensibilidade a barulho e claridade é um sintoma que é bem característico da enxaqueca. A Sônia Pimentel, meu marido acorda de madrugada com dor de cabeça forte. Dor que desperta do sono é preocupante, né, doutor? Isso, como eu já havia comentado, é um dos sinais de alarmes que a gente tem que procurar nesses pacientes que têm dor de cabeça. Porque geralmente essa dor que acorda o paciente durante a madrugada, ele pode ter alguma correlação com o aumento da pressão dentro da cabeça, por algum motivo, e aí esse paciente ele precisa ser investigado porque é um sinal de alarme para dor de cabeça. Pode ser uma dor de cabeça primária? Pode, mas ele precisa ser investigado porque ele tem um sinal de alarme para uma dor de cabeça secundária. A Helena Batista também está por aqui. Boa tarde, minhas dores de cabeça geralmente atacam com minhas crises de sinusite. Já tratei sinusite várias vezes, mas a dor de cabeça continua. Como é diferenciar, doutor, essa dor de cabeça sinusial de um problema neurológico? Geralmente os pacientes que têm dor de cabeça por conta da sinusite têm uma dor de cabeça mais nessa região frontal, que é dos seios da face, onde ocorre a inflamação da sinusite, né? Uhum. Então, geralmente aqui ao redor do nariz, aqui na região da testa, próximo aos olhos, que pode piorar quando a gente percute ou bate. Então, esse tipo de dor, ele está mais relacionado à sinusite do que uma dor de cabeça primária mesmo. A dor de cabeça que já acomete outras regiões do nosso crânio, elas tendem a falar mais de algum outro tipo de dor de cabeça, não só relacionada à inflamação dos seios da face, que é a sinusite. Para a gente finalizar, a pergunta aqui do Diego Martins.
Minha mãe teve dores de cabeça persistentes, ela se recusava a tratar e depois de muita luta, ela foi ao médico e descobriu que estava prestes a ter um AVC hemorrágico. Existe uma prevenção, doutor, quando esses sinais aparecem, né? Tem que procurar um médico, né? Tem que procurar um médico, sobretudo quando a dor de cabeça começa a aumentar a frequência, é isso que eu te falei. 2 a 3 vezes por mês já é uma coisa que já liga o alerta para a gente intervir com esse paciente, ou se gera algum tipo de prejuízo funcional, né? Tanto de vida social, você deixar de ir para algum local, ou alguma atividade, ou deixar de trabalhar por conta da dor de cabeça. O ideal é procurar assistência médica para a gente conseguir classificar essa dor de cabeça, se for o caso, fazer exames para investigar, aprofundar a investigação e tratar de maneira adequada. Doutor, quero lhe agradecer, obrigado por ter vindo. Doutor, na correria louca, né, atende em vários lugares, mas dispôs do tempo dele para vir te levar informação e saúde. Muito obrigado, doutor, por ter vindo. A oportunidade. E eu quero quero que o senhor reforce essa importância da consulta com uma pessoa, com um neurologista, né, para poder investigar. Isso é necessário, né, doutor? Isso é importante porque o neurologista é o médico que ele foi capacitado para identificar essas coisas, né? Principalmente a questão das dores de cabeça, fazer essa diferenciação do que é primário, do que é secundário, e aí tratar e investigar de maneira adequada, nem com exames em excesso, mas nem com exames faltantes, e também tratar esse paciente de maneira adequada para dar qualidade de vida. A gente sabe que dor de cabeça e a enxaqueca é a mais comum das que alteram a qualidade de vida da pessoa, tem muito impacto na vida pessoal e profissional. Muito. A vida para com dor de cabeça. Exatamente. Você não consegue fazer nada. É uma dor incapacitante, né, incapacitante. doutor? Olha, doutor, muito obrigado. Quero pedir para você aproveitar, seguir o doutor Felipe Queiroz, Felipe Portela, Queiroz Portela, no Instagram. É o @FelipeQPortela.neurologia. E o doutor também atende lá na Clínica Doutor Vida, né, Isso. doutor? Lá na Clínica Doutor Vida. Fica na Avenida Villeroy, 5623, no centro, próximo ao Cartório Loureiro, bem ali, quase de frente, não tem erro, tá, gente? Anotem o número também para contato, por favor, é o 3624-2494. Vou repetir, 3624-2494. Agende uma consulta agora mesmo com o nosso neurologista, Dr. Felipe Queiroz. Doutor, muito obrigado, tá? Nada, eu que agradeço a oportunidade. E você que perdeu, olha, entrevista nossa aqui, falando sobre dor de cabeça, você acompanha no nosso site do Doutor Me Consulta, que já tá lá, já a nossa equipe tá subindo pro YouTube e você vai acompanhar na íntegra. Eu tô indo embora, agradecendo muito a sua companhia, obrigado, doutor, por ter vindo. A gente vai ficando por aqui, mas eu quero ressaltar a importância de você sempre procurar profissionais capacitados, né, profissionais que são referência, e a gente tem esse orgulho de poder trazer aqui os melhores do estado, sempre para te levar muita saúde, informação de qualidade e de credibilidade. Agradecendo os trabalhos técnicos do João Pedro, produção de Gabriel Mello e Lucas Russetti, direção de programação de Cleo Rocha e direção geral de Padre Luiz Boteon. Eu me despeço com os meus parceiros, O Boticário, Labovida, Emagrecentro, Ceter Cursos Técnicos, Clínica Mãe de Deus, Eleve Fit, Rosa Atelier, Kumon Buritis, MPA Físio, Mimelá, Dona Goma, Casa dos Filtros, Instituto Pelizete, MPA Security, Doutor Canal, Clínica Doutor Maxi Souto Maior e também de outros parceiros, né? Meus médicos incríveis que sempre me acompanham aqui, nossos especialistas, tá? Dizer pra você que amanhã a gente tá de volta. Segue a gente no Instagram, Doutor Me Consulta Digital. Me segue também, Hélio Lima RR. Segue o Doutor Felipe, segue a Rádio Monte Roraima. Vamos se seguir todo mundo junto e vamos levar saúde pra todo mundo. Beijo no seu coração e até amanhã. Tchau, tchau.